assumir, aceitar e gostar do papel de ser um herdeiro. Parece algo impossível, certo? Não para a nossa convidada de hoje. Falamos com a Thaís Helena, arquiteta, urbanista e, por que não dizer, uma herdeira bem resolvida. Há mais de 10 anos trabalhando na empresa da família, Thaís conseguiu driblar todos os scripts que eram impostos e usou essas situações como ferramentas para o seu crescimento, pessoal e profissional. Falamos também sobre filantropia. Thaís nos contou sobre seus projetos no Brasil, na África e o que eles representam para o seu autoconhecimento. Sejam bem-vindos ao Papo Reto. Eu sou o Gustavo Setti e, junto com a Adriana Neto, iremos explorar todos os detalhes dessa história peculiar e inspiradora. Olá a todos, olá Gustavo, olá Thaís. Queria começar esse episódio de hoje falando da nossa convidada, da Thaís, e o porquê desse convite, né? E a Thaís é uma das pessoas que eu conheço, né, que eu atendo, que tem o processo mais intenso de desenvolvimento, de crescimento. Então, eu acho muito importante que ela vai poder contribuir muito, porque ela faz profundas reflexões e ela muda, né? Ela se transforma com muita facilidade e expõe isso com muita facilidade. Então, eu acho que vai ser um papo muito gostoso, porque ela tem um processo intenso, profundo, e ela compartilha com muita generosidade, muita clareza todo esse processo. Bem-vinda, Thaís, e muito obrigada por participar desse Papo Reto. Obrigada, Adri. Obrigada, Gustavo. Estou aqui para falar um pouquinho, né? Tentar falar um pouco do meu processo. E vamos lá, é isso. E acho que o tema de hoje, né? Como a Thaís tem essa facilidade de reflexão, né? Acho que o tema, o que é ser herdeira, né? O que é ser um herdeiro, é muito propício. Porque a gente fala de muitos tabus, muitos preconceitos, podemos falar de quebras de paradigmas também, então vamos, entre outras coisas, que a gente nunca sabe para onde vai também, né? Acho que esse pode ser o nosso norte, esse pode ser o nosso início, né? Gustavo? Bom, quero agradecer também a Thaís pela participação. Thaís, quer começar falando um pouco da sua... Você é arquiteta, né? Trabalha na empresa... há uns 15 anos, né, na empresa da família, que faz pisos, blocos, né? Quer contar um pouco da sua trajetória rapidinho, para a gente contextualizar? Sim, posso, claro. Vamos lá, eu sou arquiteta, eu queria fazer engenharia civil, na verdade, mas uns dias antes de eu prestar o vestibular, meus primos são engenheiros civis e meu pai também e eu sempre quis trabalhar na empresa da família, eu sempre tive esse espelho. E um dia antes, uns 2 dias antes de eu colocar o que eu queria, eu estava conversando com o primo mais velho e eu falei, vou fazer civil também. Era meio que uma coisa de família, né? E daí ele falou, civil, Tata, por que você vai fazer civil? Daí eu falei, vou fazer, né? Tipo, quero trabalhar na empresa da minha família. Ele falou, por que você não faz arquitetura? É mais leve, você vai fazer as mesmas coisas e vai servir para as mesmas coisas. E daí foi mais ou menos assim que eu me tornei arquiteta, na verdade. E daí eu estudei na FAP, fiz o curso e saí e já fui entrar direto na empresa da minha família. E lá eu tô até hoje. Essa foi a minha trajetória do porquê entrar. Quando você começou a faculdade, em que estágio que estava a empresa da família? Já tinha quanto tempo? Estava bem? Estava em que fase a empresa? Eu não tinha muita noção, na verdade. Eu sempre... Desde que eu tô, acho que no colegial, eu ia à tarde para eu ganhar uma mesada, um dinheiro, que meu pai falou que mesada não existe, então a gente tinha que fazer alguma coisa para a gente ganhar um dinheiro. Então, para eu ganhar, eu saía do colegial e ia ser a office girl, que aqui a gente ia fazer banco e tal, então eu fazia isso. E eu ganhava um dinheiro no final da semana para eu poder trabalhar. Mas eu não tinha muita proporção do tamanho que era, assim, sabe? Nem se era grande, nem se era pequeno, eu não tinha isso. Mas quando eu entrei na faculdade, por eu saber que era uma faculdade
que era mais cara do que as outras faculdades quando eu entrei, daí eu comecei a ter um pouquinho de proporção, mas eu acredito que nessa época a empresa tinha uns 10 anos, 12 anos mais ou menos, quando eu entrei na faculdade. Thaís, e uma pergunta, como a gente vai falar muito de como você se vê hoje como herdeira, ou que você vê hoje, o que é ser um herdeiro, se você pudesse contar qual foi o momento, assim, teve um fato na sua vida que ocasionou essa busca aí pelo processo terapêutico e que começou toda uma reflexão que envolve o ser herdeira. Tudo bem para você de contar sobre isso, de falar sobre isso? Tudo bem, sim. Na verdade, eu entrei na empresa, né? E quando eu entrei na empresa, o meu irmão entrou também. Então, entrou todo mundo trabalhar. Eu vim embora de São Paulo, ele também não quis ficar, que meu irmão nunca gostou de morar lá, na verdade. Então, eu vim embora, ele falou, também venho. E eu trabalhei durante, acho que uns 10 anos, mais ou menos, 11 anos lá. E daí eu tive um acidente cerebral. A gente foi passar umas férias nos Estados Unidos, a família inteira, e a gente... É o único período que eu falo que a gente consegue ter a vida plena junto, né? Na verdade, que é a parte gostosa daí. Então a gente fica um mês, sem trabalho, sem nada, e todo mundo convive. É uma convivência muito boa. Porque a empresa não vai junto, né? Não, exato. A empresa é um parente que não vai nessas viagens, né? Desculpa interromper. Sim, é exatamente isso. A felicidade é essa, né? A gente não leva ela no bolso, tá ótimo, deixa ela aqui. E eu sempre. Eu pesava 80 quilos, então eu era bem gordinha antes, e daí eu emagreci, então todo esse processo de academia, para mim, foi me ajudando. E lá, nas férias, eu não deixava de fazer. E um desses dias eu carreguei muito peso e eu rompi uma artéria cerebral. E daí do rompimento, eu passei um mês lá, assim, com muita dor de cabeça e tal. E quando eu voltei uma semana antes dos meus pais para trabalhar, e eu tive um apagão dirigindo. Um dia voltando para a empresa, eu falei assim: não, acho que aconteceu alguma coisa mais séria do que eu imagino, do que só uma dor de cabeça. E daí eu marquei o médico e eu esperei minha mãe voltar para ir, né, para ter um apoio. No dia que minha mãe voltou, a gente foi e eu descobri que eu tinha tido esse rompimento de artéria e que era muito sério. E eu não sabia que era muito sério. É o 1% das pessoas só não tem AVC. E eu fui o 1%. Então, a partir desse dia, eu já fui internada direto, tô fazendo um tratamento durante 6 meses, porque não tem cirurgia, não tem nada disso. E daí, a partir desse dia, eu era casada. Quando eu voltei do carnaval, eu saí do hospital, fui direto para o carnaval, passar com uma amiga, e voltei, eu decidi me separar. E daí, a partir daquele dia, tudo começou a mudar, eu comecei a refletir sobre a minha vida. Não, o que eu estou fazendo, o porquê eu estou aqui, aonde eu quero chegar. E daí acendeu uma luz que eu tinha que procurar isso dentro de mim. Daí eu comecei a pensar na terapia, pensar em várias coisas, e daí foi um dos porquês eu entrei a fazer terapia. Faz quanto tempo isso? 3 anos e meio, mais ou menos. Tá. Thaís, e quais foram as maiores descobertas? Quais foram os grandes insights? O que mudou? Como era antes e como está agora? Como é que é a tua visão de ser herdeira? Então, antes eu era muito o que eu tinha que fazer. Meu pai realizou tudo isso, por que eu não vou realizar? Então eu tenho que me matar de trabalhar para eu ser igual ou melhor. Como que eu vou ficar para depois? Né? Como que eu vou ficar atrás? O que eu vou falar para as pessoas se meu pai conseguiu tudo isso? Como que eu não... Né? Quem que vai aceitar olhar para mim e falar assim, não, mas seu pai fez tudo isso, você realizou o quê? Você só está fazendo o que seu pai está fazendo? E eu lembro que em uma das conversas eu estava com meu pai voltando no carro, falei, não, pai, eu tenho que fazer mais ou igual você. Ele olhou e falou, Ele falou, que bom. Então, você tem essa coisa, né, de tipo, que bom que você também quer fazer tudo isso. E daí um dos insights que eu tive disso eu preciso fazer tudo isso? Eu sou a Thaís, eu sou quem? Aonde eu estou me colocando nesse cenário? Aonde eu quero chegar? Eu acho que esse foi o grande insight da coisa. Tá, eu estou trabalhando tudo isso, mas eu quase morri. Quanto tempo eu tenho para eu não só realizar no trabalho, né? Guardar dinheiro e ser uma pessoa de sucesso. O que é ser uma pessoa de sucesso? É eu me matar de trabalhar para eu ser igual ao meu pai? Ou, peraí, o que a Thaís quer? Então, daí começou todo esse processo de mudança para mim. E a hora que você fala isso, Thaís, me vem muito aquilo que, assim, parece que o herdeiro já nasce com o script pronto, né? Ele não tem esse, o que eu quero, como é que é meu estilo, é isso, ele já nasce tendo que dar continuidade àquilo que foi iniciado.
ou ser da mesma maneira que o pai foi, né? Já tem um roteiro pronto para a vida, né? Sim. Quando o médico estava internado e o médico entrou na sala e falou para minha mãe, a senhora acredita em Deus? Aí minha mãe falou, acredito, então a senhora sai daqui e ora muito, que a sua filha é um milagre, ninguém sabe como ela está viva. Então aquilo me bateu, e daí eu falei, opa, quem é? O que é, né? Então daí vem nisso. Eu sou a Thaís ou sou um rato de laboratório criado pela minha família para cumprir todos os scripts? Essa foi a dúvida que começou a surgir. E daí eu falei, o que eu quero? O que eu não quero? Por que eu entrei trabalhar na empresa da família? Foi por mim? Foi pelo outro? Foi pelos outros, na verdade, né? Por tudo que todo mundo acha. E daí eu comecei todo esse processo de busca de quem é a Thaís, né? Na verdade, com 32 anos. Nossa, e essa cena que você falou, sou um rato de laboratório da minha família, essa imagem pesa, né? Pesa, né, Dri? Porque, na verdade, eu acho que quando a gente tem empresa familiar, eu acredito que alguns pais não liguem e tal, mas eu acho que a maioria dos pais que criaram a empresa, tudo isso, e minha mãe também trabalhou na empresa. Então, era todo mundo. Eu entrei, minha mãe, e fui pegando as coisas da minha mãe saiu, né? Hoje ela não trabalha mais. Mas os almoços de família eram sobre a empresa, a gente almoçava todo dia junto, saía da escola, era a empresa, então eu fui sendo criada dentro daquilo, e hoje eu vejo que eu não acho que eu escolhi, né? Mas daí eu comecei a pensar, eu falei, não, eu gosto do que eu faço, então se eu gosto do que eu faço, eu posso ficar, mas talvez nessa descoberta eu quase saí de trabalhar com todo mundo mesmo. O que você acha quando o pai fala assim, eu construí isso para você e seu irmão? Essa foi uma discussão um dia que eu tive com meu pai. Discussão, esses bate-bocas que a gente tem de família, né? Eu estava indo embora, eu lembro perfeitamente, eu já fazia terapia, na verdade, então eu já tinha essas questões dentro de mim. E daí ele falou um dia, logo a gente estava saindo da empresa, ele falou, eu faço tudo isso para vocês. Eu falei, faz? Eu perguntei para ele. Ele falou, faço, é tudo de vocês. Eu falei, e se eu e meu irmão a gente quiser vender a empresa amanhã? Eu falei para ele, porque... Essa é a pergunta-chave. Porque o meu irmão nunca, assim, ele sempre trabalhou, mas eu sempre vi que aquilo não era o entusiasmo da vida dele. E ele mesmo, tipo, ele trabalhava lá ok, sabe? E daí ele virou e falou assim, não, vocês vão vender? Daí eu falei, porque na verdade se nenhum dos dois quiser trabalhar e se der um bom dinheiro, a gente vende e vai fazer aí, viajar o mundo, que eu gosto de viajar. Daí ele virou e falou, tudo bem, mas eu tenho que ver se o preço vale. Então, tipo, não é tudo bem, entendeu? Se o preço vale. Daí eu falei, então você vai falar? Daí eu falei, pai, então não é nosso, porque se eu quisesse vender amanhã, dele, claro que é. Eu falei, não, pai, não é, e tudo bem, eu falei para ele, né? Porque eu falei, tá tudo em ordem. Daí eu falei, não é nossa. Continua sendo sua, eu trabalho aqui, tá, beleza, eu tô escolhendo trabalhar aqui, sabe? Deixa eu completar tem ônus, tá? E depois eu queria falar do ônus e do bônus de ser herdeiro, mas vamos lá, fala, Gustavo. Então, Adriana, você falou agora há pouco que muitos herdeiros, né, têm um script pronto, certo? Junto com o script pronto, muitas vezes vem um conforto, né? Vem uma cúpula de proteção, de dinheiro, de amor, olha, se você precisar de advogado, usa o nosso, se você precisar de médico, tem o plano de saúde, né? E muitas vezes essas coisas são usadas meio condicionais, né? Assim, Então, Thaís, como é que foi isso? Como é que foi ou como que é isso na sua experiência? Essa troca? Vamos lá. Eu uso tudo da empresa, tá? Essa é a real, porque principalmente quando a empresa acabou, tipo, eu não sou casado hoje nem nada, e nem meu irmão, então a gente não tem filho. Então hoje a empresa provê tudo isso. Apesar de ter sido acordado, né? Vocês vão trabalhar aqui, mas vocês vão ter isso, vocês vão ganhar X e tem direito a isso. E a gente continua tendo. Não posso chegar lá e falar assim, hoje eu quero trocar de carro. Não, calma, vamos, né? O carro é da empresa também, vamos todo mundo conversar. Mas isso, no começo, era mais determinado, assim, sabe, Gustavo? Que meu pai sempre foi muito rígido com a gente. Então, dinheiro, acho que porque faltou muito para ele não teve. Meu pai abriu a empresa, ele tinha 40 anos, né? Antes ele foi empregado, e meu pai e minha mãe vieram de uma família muito simples e tal. Então, meu pai sempre
apesar do chefe de comandar tudo, ele também segurou muito o dinheiro. Então, quando eu era criança, eu não tinha condições de entrar num lugar e comprar alguma coisa que eu quisesse, era bem regrado. Então, até hoje, ele mantém isso, mas hoje é mais aberto. Como eu trabalho na parte financeira e eu faço toda a parte financeira e administrativa, eu tenho mais essa coisa de, eu posso comprar isso, ou eu posso comprar aquilo, e ele abriu um pouco essas coisas pra gente. É um conforto? É um conforto, não posso reclamar hoje. Mas é o que a Adri falou, né? Daí entrando na parte do ônus e do bônus, um dia eu falei para a Adri que eu tinha que trabalhar, trabalhar, trabalhar. Eu falei, Adri, eu fico cansada, tal. E eu tinha muito essa coisa de não gastar o dinheiro. Falei assim, não, meu pai e minha mãe, assim, imagina ficar sem. Eles vieram do nada, a gente tem que guardar, de acumular. E daí a Adri falou, por quê? Ela falou assim, quais são o ônus e o bônus? Daí eu falei, o ônus é que a gente tem um monte, o ônus é que a gente tem um monte de problema psicológico que a gente tem que acertar na terapia por ser um rato de laboratório. O bônus, ela falou, o bônus, Thaís, talvez seja o dinheiro e a condição que você tem de fazer as coisas. Eu falei, eu acho que agora eu posso gastar mais dinheiro e não ficar só acumulando. Porque por que eu vou acumular tanto? Para quê? E ainda eu pensei, meus filhos, daí se eu gastar todo o dinheiro, eles vão ter que dar um jeito de trabalhar e correr atrás do deles. Todo mundo faz. Isso aí. E, Thaís, você viveu muito, acho que assim, a tua doença e tudo fala de uma pressão muito grande, né? Então, era só dever. Eu tenho o quê, eu tenho o quê, eu tenho o quê. E aí, que vantagem que tem, né? Ter uma situação financeira privilegiada e ser dona do seu tempo também. Que eu acho que aí você começou a ter esse equilíbrio. Eu dou muito, mas olha, também faço as minhas viagens, também me proporciono prazeres, né? E fala. Sim, Indri, eu acho que hoje, antes eu achava que eu tinha que ficar no tempo integral na fábrica. Então eu tirava meu horário, eu saía para almoçar, óbvio, mas eu tinha que ficar ali o mais horas possível, o máximo de dias possível. E hoje eu vejo que isso, depois de todos esses anos, a empresa é muito bem estruturada e ela trabalha sozinha. Eu tenho pessoas que são incríveis que trabalham comigo. E eu preciso realmente ficar ali para, ajusta isso, ajusta aquilo. A produção tem que ser o meu pensamento, na verdade. E hoje, com toda essa coisa da comunicação, eu consigo sair. Então, por que eu não vou fazer? Surge uma viagem amanhã. Desculpa, gente, tá tudo certo, tá tudo rodando. Tem alguma coisa muito importante? Não, não tem. Então, tá bom, tô no meu celular, vocês me avisam que eu tô... Assim, eu vou viajar e fico disponível o tempo todo. Eu falo o tempo todo. Mas a minha cadeira pode estar vazia. Eu acho que essa é a grande inteligência que eu consigo ter hoje. Antes eu achava que eu tinha que ser o meu pai que ficou ali embaixo da máquina e saía de manhã e chegava 11 horas da noite. Não, eu não tenho que ser agora o meu pai. Obrigada, pai, mãe, vocês fizeram tudo isso para mim, é muito massa. Que pena que vocês tiveram que trabalhar pra caramba, se matar. Mas eu tô num estágio, eu já subi uns degraus, então deixa eu fazer umas coisinhas aqui que eu gosto, que eu preciso ser feliz também, né? Eu acho que alguns pais vão nos matar, Gustavo, por essa entrevista. É verdade. Aliás, a entrevista anterior que a gente fez, já estamos sendo procurados por aí, né? Então, Thaís, é muito impressionante a maneira absolutamente esclarecida que você tem em relação a essa condição, né? Isso foi algo que surgiu depois do incidente, surgiu com terapia, e eu queria entender como que é o seu irmão em relação a isso, né? Se é algo que vocês compartilham, né? Essa visão de ser um herdeiro assumido, né? Eu acho que na terapia, depois que eu entrei com a Adri, que eu comecei a ter mais essa visão. Então a culpa é da Adriana, não é? Certo? É lógico. Pai, você já sabe o que é a Adriana, né? Eu tive o insight de quem é a Thaís, na verdade, o que eu vou fazer da minha vida, porque assim, quando aconteceu isso, eu tive esse insight que você pode morrer a qualquer momento, que era coisa que eu não tinha, então a gente acha que a gente vai viver. Daí eu falei, peraí, o que eu tô fazendo? Então, o que eu quero fazer da minha vida, onde eu quero encaixar minhas coisas, porque se eu morrer amanhã, porque eu ficava assim, eu vou guardar dinheiro porque daqui tanto tempo eu vou viajar para não sei aonde. Então eu planejava viagens, assim, que é o que eu amo fazer. Daqui 6 meses eu vou viajar. Falei, talvez eu não tenha 6 meses. Então o que eu vou fazer? Então essa foi a primeira coisa. Aí, o sobre ser herdeiro, me colocar nessa posição foi com a Adri. Eu sempre achei que eu ia ser meio
eu ia ser fútil, sabe? Assim, uma coisa meio de futilidade. Ah, você é herdeira? Nossa, tipo, quem é herdeiro não trabalha, quem é herdeiro não faz nada. Então eu sempre tive essa coisa de falar, não, eu não sou herdeira. Eu tô trabalhando lá, eu tô construindo também e tal. Ok que eu já tô a mais da... Eu falo que já é meio que meu, né? Porque eu já tô mais da metade dos anos da empresa, eu já tô lá, eu já ultrapassei a metade, né? Da vivência dela. Mas ainda é do meu pai. É ele que comanda, ele senta na cadeira. É óbvio que hoje eu tenho... Ele deixa eu fazer muitas coisas. Tem coisas que nem passam por ele, para ele tudo bem, né? Mas tem algumas coisas que são só dele ainda. E daí essa linha tênue a gente tem que ter. E o meu irmão entrou trabalhar na empresa, ele queria fazer veterinária e meu pai falou que não, que veterinária não dá dinheiro, não dá tal, e ele falou não. E daí ele entrou em engenharia civil, fazer civil, que era o que todo o mundo da família fazia. Daí ele saiu da civil, ele entrou em administração, daí eu fui embora de São Paulo, ele falou, não quero mais, ele veio estudar aqui na cidade do lado e também não quero, e daí ele ficou trabalhando na empresa. E quando aconteceu, foram 2 pontos bem importantes na minha vida para as mudanças. Quando aconteceu o meu acidente cerebral e quando eu fui fazer voluntariado na África. São 2 pontos que mudaram muito a Thaís, assim. Quando eu voltei, eu fui fazer voluntariado na África, porque sempre foi meu sonho, mas o meu pai me mandou embora da empresa no final do ano. A gente teve uma discussão que eu falei que, daí eu invadi um pouco o espaço dele, que eu falei que a gente tinha que acertar umas coisas, que não estava indo bem e tal, e daí ele falou, não, mas quem manda aqui sou eu, então você vai embora. Eu olhei e acho que já era a 3ª vez que ele me demitia. E eu falei que da 3ª vez eu não voltava mais, nesses 13 anos. Eu falei, essa é a minha tolerância, a 3ª é a última para mim, né? E daí eu falei, então eu não vou voltar mais. Daí eu comecei a pesquisar de morar fora do Brasil, que eu nunca fui, porque a gente nunca teve condição, na época que eu podia. Falei, vou morar fora do Brasil, fazer alguma coisa. Daí, tendo essa noção de herdeira, eu falei, se eu voltar daqui 5 anos, 10 anos, vai ser meu mesmo e eu vou sentar na cadeira que eu tô, porque meu pai não vai fazer burrada, porque ele ama isso. Então, vou sentar na cadeira que eu tô e tá tudo bem. Entendeu? Eu posso sair. E daí eu tive essa discussão com ele. Daí ele ficou fazendo as contas lá e ele viu que eu tinha razão e ele voltou atrás e me pediu desculpas e eu falei, tudo bem, eu vou voltar, mas agora eu já tenho uma viagem planejada para a África e eu vou fazer meu voluntariado e vou ficar 1 mês. Daí ele falou, não, tudo bem, daí as coisas estavam, quando as coisas pegam para o outro lado, daí fica tudo bem, você pode falar qualquer coisa que está tudo bem, você trabalhar em família. E daí eu fui e voltei. Quando eu voltei, eu lembro que antes de uma amiga minha falou assim, que foi comigo, falou, Thaís, você vai prometer que durante 3 meses que você voltar, você não vai ter nenhuma mudança muito drástica na sua vida depois do voluntariado. Porque e eu não tinha essa proporção, e realmente é uma coisa que mexe muito. Então eu voltei, eu posso falar bem pirada, assim, durante 3 meses. Eu não sei mais se eu quero ficar na empresa, o voluntariado é o que eu quero para minha vida, eu não quero isso, eu vou sair. E daí eu tive uma conversa aqui em casa com meu irmão, eu liguei um dia para o meu irmão, e ele veio aqui, eu falei, Claudinho, é o seguinte, eu não sei mais se eu vou ficar na empresa. E ele estava na empresa. Isso foi no começo da pandemia do ano passado, foi em fevereiro do ano passado. Falei, eu não sei se eu vou ficar, então eu vou sair. Ele olhou e falou assim, e eu? Eu falei, você eu não sei. Eu falei para ele, você eu não sei, eu vou sair. Eu vou sair, eu vou fazer outra coisa, eu não quero trabalhar com isso, eu quero viver minha vida e tal. Aí a gente voltou a trabalhar, e as coisas... E como eu voltei tendo muita diferença com meu pai, a gente começava a discutir muito, e daí eu comecei a meio que eu ia, não conversava muito com meu pai, e tinha um gestor antes da empresa. Eu voltei da África, ele mandou o gestor embora sem falar nada, e eu era bem apegada no gestor, a gente ficava na mesma sala, e daí mudou tudo. Eu falei, não, nisso eu tento não fazer as coisas por impulso. Eu falei, não, 3 meses, deixa eu respirar mais um pouco. Nesses 3 meses, começou a pandemia, meu irmão virou e falou assim, quem tá saindo sou eu. Ele saiu antes de mim. Ele foi, a gente mexe com gado de corte e tal, ele catou, foi pra fazenda, eu vou embora, vou ficar lá um tempo, daí ficava 3 dias, ficava 4 dias, 5 dias, de repente, eu não quero mais isso, ele foi buscar o dele, e eu falei, ele fez a pergunta pra mim, e ele foi embora? E mas daí eu voltei ajustando todas as coisas e entendendo e usando o que eu achava feio, que é falar
eu sou herdeira. O que herdeiro faz? Não, usando a minha parte de herdeira da melhor forma da minha vida, fazendo as coisas que me agregam do outro lado, que é fazer meu voluntariado e poder sair da empresa não a hora que eu quero, porque tem que ter responsabilidade, mas dentro do que eu posso, fazer minhas coisas e tocar minha vida e vamos ser felizes. Aí dá sustentabilidade, né? E o que eu percebi é que depois você fez as pazes também com o papel do seu pai. Ele é o dono, sim, enquanto ele tiver, e for, é a decisão dele, sim, e não tem por que ficar mal com isso. Parece que teve esse ajuste, porque antes tinha essa briga, né? É que eu acho, Dri, que por eu me espelhar nele, eu queria ser ele. Então, para eu ser ele, eu teria que tirar ele. Então, eu ficava toda hora pegando mais coisa do que ele fazia. Então, se meu pai faz isso, eu também vou fazer. Se meu pai faz isso, eu também tenho que saber. E daí eu ia pegando, daí eu falei, mas espera, pode ser que um dia eu me ferre quando meu pai não tiver. Essa é a verdade. Daí eu vou ter que trabalhar mesmo, eu vou ter que me matar, talvez eu não possa fazer minhas viagens como eu faço e sair como eu saio. Mas agora, qual que é o bônus dele estar lá? O bônus dele estar lá é que ele ainda toma conta de tudo, ele tem uma clareza absurda perante aquilo, porque ele tem, assim, uma cabeça, ele faz tudo, ele faz todas as contas de cabeça, até uma facilidade. Eu tenho que fazer um preço, eu vou lá falar, pai, faz uma conta aí. Eu não tenho nem que abrir um caderno, entendeu? Eu falo que ele tem tudo anotado nos pergaminhos, nos papéis bem velhos, assim, o custo da empresa. Pergaminho é bravo, né? Eu papel bem amarelo, mas eu falo, pai, não vou pegar seus pergaminhos, faz as contas aí, vamos ver o que a gente vai fazer. Então, se meu pai tá lá ainda, que bom que ele tá lá ainda, porque daí eu posso usar do outro lado, de viajar, de fazer meu voluntariado, eu tenho outro projeto social aqui em Boituva também, então eu posso fazer isso. Daí hoje eu falo, nossa, a minha posição é muito boa, agora que eu consegui encaixar todas as coisas. E acho bom deixar claro, Thaís, que assim, você é uma pessoa que trabalha muito e é muito competente, e por isso dá para fazer. Porque eu acho assim, não é qualquer um que pode usar essa fórmula. Essa fórmula para você é possível porque você trabalha mesmo e você entrega. Eu acho que quem entrega, e você faz rápido, então não tem necessidade mesmo de você estar todo o tempo. Então você encontrou o teu jeito. E tem isso, acho que essa coisa até rígida e severa de ter trabalhado tanto também desenvolveu habilidades e skills, potencializou, né, todas as suas ferramentas. E hoje você consegue. Então, acho que é isso, você achou a tua fórmula, né? Então, você trabalha muito. Então, assim, herdeiros, ouçam isso, levando isso em conta. A Thaís é extremamente competente e quando trabalha, trabalha mesmo, produz. Então, acho que isso tem que ser considerado, né? Eu acho que o tempo que eu tô lá tem que ser o tempo da empresa, tem que ser o tempo de trabalho. Se eu tô aqui, é esse. Na verdade, eu vim de um processo, né? Eu entrei na empresa e daí eu fui tomando o lugar da minha mãe e, na verdade, eu sempre quis trabalhar na produção e meu pai não me colocou na produção. Tipo, isso foi uma escolha dele. O seu irmão é da produção, que ele é homem. Gente, o mundo é esse. O seu irmão é da produção, que ele é homem, e você vai trabalhar no escritório, que é... E eu sempre tive muita vontade de trabalhar na produção. Eu não consegui isso hoje. E hoje também, eu sei que uma hora eu vou, é o que eu falo, uma hora eu vou ter que trabalhar muito e eu vou ter que saber da produção. Eu sei bastante coisa? Sei, mas essa ainda é a parte do meu pai. Mas antes de dar esse insight, de eu saber que eu tinha que aproveitar a vida, e que esse é o bônus de ser herdeiro, que essa é a real, eu queria pegar cada vez mais coisas. Então eu passei a tomar conta da logística também. E a logística, eu entrava muito cedo e não tinha hora para sair. Eu cheguei a sair 1 hora, 2 horas da empresa e voltar no outro dia, trabalhar sábado até 11 horas da noite. E daí eu comecei a trabalhar demais, porque daí a eficácia, é contra você ser eficaz. Eu tenho que ser eficaz fazendo todo mundo trabalhar, gerindo aquilo, e eu não sendo aquela que fica trabalhando lá, tipo, 20 horas. Não precisa disso. Né, chegar em casa, daí acontecia acidente de madrugada, liga para a Thaís, era a Thaís que saía, a Thaís que ia pegar o caminhão e chamar o seguro e conversar com o policial e tal. Então, eu não preciso disso. Hoje eu tenho um gerente de logística, eu passei pela logística, foi importante? Muito. Eu preciso saber o que acontece lá para eu poder falar como a coisa anda. Mas hoje eu já não... Eu estou fora disso. Tem uma questão que eu queria explorar aqui, que é da dinâmica familiar de vocês, né? Você falou que o seu pai já te mandou embora umas 3, 4 vezes, você já pediu para sair e voltou, o seu irmão saiu e voltou, então parece que tem algo aí na dinâmica que tudo comunica, né? Quer dizer, tudo que a gente faz e vive na empresa familiar é uma maneira de se comunicar, de se relacionar.
Como que é essa dinâmica como é que você interpreta isso? De sair, sai, volta? Como que é isso? Então, eu nunca saí. Eu fui saída, na verdade, né? Eu nunca pedi para sair. O meu irmão saiu. A conversa que eu tive, o meu pai nem sabe dessa conversa com o meu irmão, na verdade, que eu falei que eu ia sair. Não, nem chegou nele isso. Foi uma conversa entre a gente. E meu irmão, a hora que meu irmão saiu, meu pai nunca quis que ele saísse. Eu acho que a real é que eu acho que o meu pai queria que o meu irmão fizesse o que eu faço. Ele gerisse, ele tomasse conta, ele fizesse todas as coisas. Né? Por isso que eu falo, é rato de laboratório ou é uma pessoa? Então ele coloca o script, mas não foi. E sou eu, né? Sou eu que tô lá, que tomo conta e tudo isso. Foram 3 vezes. E a gente discutiu uma vez por causa de logística, e eu saí e não voltei a trabalhar mesmo, fiquei uns 4 dias em casa. A outra vez, eu não lembro da outra vez, e essa última que foi a vez mais importante, que daí, dessa última, acho que como eu já fazia terapia também, eu estava um pouco entendendo melhor, a conversa da volta foi bem, bem séria. E daí as coisas se ajustaram. Hoje a gente já não briga mais, a gente não tem mais esse tipo de discussão. Na empresa, assim, ó, eu não tenho. Também eu acho que tem uma coisa que pega, sabe, Dri, Gustavo? Só tem eu. Fui eu que fiquei. E daí? Qual é de que a gente vai fazer entre a gente? Entendeu? Quer dizer, seu irmão saiu mesmo. Saiu e não voltou. Não, a tolerância é maior. O que a gente vai. Entendeu? Então, hoje eu vejo, até há uns dias atrás, a gente teve uma conversa e ele sentou para mim, eu estava na minha mesa e eu falei, nossa, pai, Ele veio falar alguma coisa, eu falei, pai, eu tô cheia de coisa, para fazer, eu tô lotada. Ele falou assim, você tá muito cansada? Daí eu falei, tô, pai. Daí ele falou assim, então, Thaís, porque daqui a pouco eu não vou estar. Ele sempre fala que não vai estar, mas ele vai estar até ele ter 90 anos, 100 anos, e pá. Ele falou assim, porque isso é uma coisa que me preocupa. Como que você vai ficar com tudo? Não tudo material, tudo de trabalho. Uhum. Aí eu falei, por quê? Ele falou assim, porque vai chegar uma hora que talvez seu irmão tenha que voltar. Só que eu vejo meu irmão outra pessoa hoje, de felicidade. Então, cara, voltar pro meu irmão, a gente vai matar ele, sabe? E daí eu falei, daí ele falou assim, e eu vou ter que ter essa... Eu falei, pai, e trabalhar com o meu irmão também tem uma outra coisa. Eu falei isso pro meu pai. A gente tem times muito diferentes, eu e meu irmão. Meu irmão é uma pessoa mais calma. Meu irmão é uma pessoa... Ele faz as coisas no tempo dele. Eu sou aquela pessoa que vou fazer 1 trilhão de coisas ao mesmo tempo, fazendo... Eu falei, pai, enquanto o meu irmão trabalhava aqui, a gente brigava muito. Eu e o Claudinho também. Porque o time é totalmente outro. Se você trouxer ele de novo, a minha relação com o irmão vai piorar. Eu falei, eu prefiro minha relação com o meu irmão, mesmo que eu tenha que me matar de trabalhar. Ele falou, então isso tá acordado? Ele falou para mim, eu falei, tá acordado. Ele falou, então eu não vou mais tocar nesse assunto. Então já é um assunto que tá resolvido. Então existem essas conversas. Não se senta numa mesa de reunião para falar isso, mas são conversas que vão pontuando e vão resolvendo. E Thaís, eu vejo frase que... Desculpa, pode falar, Adriana. Então, que eu vejo aqui, vendo todo o teu processo e vendo essa diminuição desses conflitos com teu pai, vejo que tem 2 questões. Primeiro, você falou, eu queria ser ele. Aí, querer ser ele, você queria também a teimosia, era uma briga de poder, né? Porque se eu for ele, eu também tenho poder. A hora que você desconstruiu isso, falou, não preciso, a decisão é dele, eu sou a funcionária, eu sou herdeira, mas sou a funcionária. E acho que cada vez que você vai tendo mais clareza das suas questões, você explica com mais facilidade e ele entende. Porque às vezes é uma briga pela briga, que a pessoa que está brigando nem sabe o porquê. Aí, claro que o outro não vai entender. Eu acho que agora você tem uma clareza, um discernimento que ajuda. Então, as coisas são resolvidas. Não existe mais esse confronto, esse conflito. Existem conversas e vocês vão fazendo acordos, combinados, né? Então, assim que eu vejo o teu processo, por isso que a coisa está mais fluida, né? Gustavo? Não, a Thaís, na fala dela anterior, falou assim, porque o meu pai disse que talvez a gente tinha que trazer o seu irmão de volta. E aí é engraçado, porque o seu irmão é homem, né? Tem a vida própria, e olha como se fala, trazer de volta, quer dizer, é um recurso, e a vontade dele, o desejo dele, né? Então, é curioso como funciona essa cabeça, né? De trazer de volta, sair, entrar, né?
eu sou dono da vida do outro, né? Que eu falo que esse é o ônus de ser herdeiro, e quando não se tem clareza. Que é isso, você é uma peça na mão do fundador, né? Agora que bom, agora que bom que eu acho que a Thaís, ela está conseguindo ajudar muito o irmão nesse sentido, porque nem foi necessário chegar nesse ponto, você mesma já trouxe isso, né? Para o teu pai falando, olha, ele é feliz lá, deixa ele lá, ainda tem isso. E a hora que você fala, nós dois juntos não trabalharíamos bem, isso é o que eu mais vejo. Pelo amor de Deus, se você quer filhos bem, eles não podem, porque tem isso, cada um tem um time, tem um jeito. Então, geralmente dá muito conflito mesmo. Pais, cuidado com essa de meus filhos na empresa. Probabilidade é de briga e que nenhum dos dois tenha total sucesso. Por quê? Porque porque um atrapalha a vida do outro, mesmo que inconscientemente, né? Sim, esse acho que é um dos grandes. Desculpa, só completar o que a Adriana falou. Acho que esse é um dos grandes mitos, né? De que é um caminho natural irmãos trabalharem juntos. Os pais fizeram, os irmãos trabalham juntos, né? Não tem nada de natural nisso, né? Isso. Nada, exatamente. É totalmente antinatural, porque a probabilidade de irmãos escolherem a mesma carreira e a mesma empresa para trabalhar é mínima. Então, de natural só tem na cabeça do fundador. E da sociedade de vários consultores, mas não é natural. Né? Não é nada natural. Eu falo que você nasce das mesmas duas pessoas e vem duas pessoas totalmente diferentes. É isso que a gente é. Na verdade, não é que eu não trabalho, vamos lá, só para entender, não é que eu não trabalho com o meu irmão hoje. Meu irmão toma conta de uma outra empresa, que lá acaba sendo uma empresa também. Eu faço ainda a parte financeira, administrativa toda dessa empresa. Então, funcionário, essas coisas, é tudo cuidado junto. E o financeiro também é cuidado junto, né? Então, vai comprar alguma coisa, a gente conversa e tal. Eu acho que hoje, até, eu brigava muito com meu irmão, como eu sempre achei que eu tinha que ser o meu pai, então eu também tomava conta das coisas igual o meu pai. Então, meu irmão, ele queria morrer, entendeu? E ele tá certo. Você tá falando que eu não posso fazer isso? Quem era eu para falar o que meu irmão pode fazer ou não? Hoje eu tenho essa clareza, mas eu falava, você faz as coisas assim, não é assim que você tem que fazer a sua parte? Cara, é a parte dele, é do meu irmão, não é minha. Ele toma conta das coisas, eu faço a parte financeira, e é o que a Adri falou, a gente não tem nenhum papel assinado, isso é muito legal das pessoas saberem, em relação ao que a empresa vai ser, né? Então, meu pai não tem nada escrito, a gente é sócio, eu e meu irmão sempre... Em todas as empresas, a gente tem a mesma quantidade de sociedade. Então, meu pai tem mais, e daí vem eu e meu irmão. Meu pai tem mais, vem eu e meu irmão. Então, a gente é dono de... A gente vai ser, né? Mas a gente é dono da nossa parte de tudo. E quem faz a parte a financeira de tudo sou eu. E isso eu acho muito legal. A gente nunca teve nenhuma conversa. Mas várias vezes eu vou falar, Claudinha, eu vou apresentar as contas para você. Não, se você está fazendo, eu confio em você. Quando o meu irmão... Onde meu irmão trabalha, que ele cuida da fazenda, Thaís, eu vendi tanto de boi, Thaís, tem tanto agora, tem X. Cal, beleza, ele me passa, ele não tem que me comprovar nada. Então, isso é um acordo que eu acho muito legal na minha família, apesar de todas as diferenças que a gente tem, a confiança dos dois, que outro dia eu estava conversando com a Adriana. Quando a gente casar, vai entrar outras pessoas, né? Que meu irmão casou agora, vão entrar outras pessoas. Eu fico... Ela falou assim, Thaís, o acordo que vocês têm, e é mesmo, a confiança, meu pai conseguiu isso, apesar de toda a briga que traz, de trabalhar com o irmão, a confiança que a gente tem um no outro, é uma coisa assim que tá tudo ok. Então daí não vem mais briga por causa de dinheiro também, porque fica, não, será que a Thaís cuida do financeiro? Será que ela gastou tanto? Será que o Claudinho vendeu uma coisa e ele não me falou? Não, tá tudo fluindo, entendeu? Eu acho que vale a honestidade. E Thaís, uma coisa que também você sempre trouxe não interessa de onde vem mais dinheiro, da parte de quem cuida. Isso meu pai importa. Ensinou. É dos dois, né? Quando eu lembro que eu ganhei um carro uma vez que eu queria muito. E no primeiro final de semana o carro chegou, eu falei, eu vou sair com o carro, tal. Ele falou assim, não, quem vai sair com o carro hoje é seu irmão. Eu falei, mas fui eu que ganhei o carro, fiquei revoltada. Ele falou, se você quiser você vai com o seu irmão, mas o carro o seu irmão vai usar. Daí, ele falou, você vai poder usar a sua vida inteira, Thaís. É um final de semana, calma, sabe? Ele mandando. E daí, depois disso, a gente nunca teve assim, todos os carros sempre ficaram na garagem de cada um, mas eu posso pegar o carro do meu irmão, eu posso usar, eu posso fazer, então não tem essa coisa de tipo, ou meu irmão, eu quero comprar esse carro, por exemplo, eu tô dando um exemplo de carro que é uma coisa palpável.
Ah, tá bom, Claudinho, vai lá e compra. Dá para comprar? Dá. Tá, vai lá e compra. Ah, mas eu também quero, pai. Eu quero tanto que o Claudinho gastou nisso. Não tem essa na minha casa, entendeu? Tipo, eu não tô precisando. O Claudinho quer um carro, eu quero uma viagem. O Claudinho quer um negócio de cavalo, eu quero uma outra coisa. E ninguém fica fazendo conta. Então, essa briga por pequenas coisas, eu acho que faz a nossa relação ser muito saudável. Sim. Que bom, eu já Até vi você sempre família... fala casa, né? No tamanho de casa, gente, um quer tudo bem, o outro quer tudo bem. Assim, final, o importante é cada Eu um ter moro numa aquilo casa que bem quer. menor. Eu moro numa casa bem menor e eu não quero uma casa grande para eu ficar limpando, eu não quero. Eu já vi família com patrimônio perto de, sei lá, centena de milhão brigar por causa de festa, assim, de 30 mil reais, entendeu? Então, muito legal essa sua visão, né? De não ficar discutindo migalha, né? Como é que vocês conquistaram essa... Porque, pelo que você falou, vocês têm uma governança definida, né? De participações, provavelmente de dinheiro e tal. Como é que vocês organizaram isso? De onde partiu a criação desses protocolos, dessa governança que vocês têm? Ou ela não está escrita, ela é na confiança, é no fio do bigode? É no fio do bigode, não está nada escrito. É o Nada. melhor que tem, né? Não tem nada escrito. Assim, eu ganho a mesma coisa, assim, em quantidade de trabalho, de trabalho, eu trabalho mais com meu irmão, óbvio, não tem, né? Eu tomo conta de outras coisas. A vida dele hoje é uma vida gostosa para ele. Mas o que eu falo, eu trabalho mais, mas eu não quero trabalhar na fazenda. Eu não quero morar um dia lá. Então não tem problema eu trabalhar mais. Ele faz uma coisa e a gente ganha a mesma coisa. Não tem diferença. Então a gente ganha a mesma coisa, a gente pode fazer as mesmas coisas, a gente tem o mesmo convênio, o mesmo celular, o mesmo tudo, mas não tem nada escrito. É conversado entre a gente. E daí até às vezes a gente tem conversa, às vezes, pai, eu acho que o Claudinho tá precisando disso. Então eu acho que a gente tem que dar um apoio nisso. Ah, é verdade. Não, então tá bom. Então o Claudinho tá precisando disso esse mês? Tá, beleza. Eu não posso reclamar, sabe, gente? Eu fico pensando, eu viajo, eu faço tudo o que eu gosto. O que eu vou ficar discutindo? Meu irmão também tem que fazer o que ele gosta. Eu tô na empresa porque eu quero. Ninguém. Assim, hoje eu tenho essa clareza. Você sai, se você quiser, você pode sair. Se você tem medo de enfrentar o mundo e outras coisas e ficar sem ter a facilidade, beleza. Mas eu tenho a facilidade, eu faço o que eu gosto, eu consigo viajar. Então, se a gente ganhar a mesma coisa, se eu trabalhar mais, se eu não trabalhar, tudo no fio do bigode, tá tudo certo. E pelo visto, a sucessão já está feita, né? Quer dizer, o plano futuro de como vocês vão funcionar já está resolvido, né? Eu acredito que sim, Gustavo. É uma coisa orgânica, foi uma coisa natural. Eu acho que daí que aí a gente não começa a discutir por pouco, porque foi fluindo. Eu também fui, né, me entendendo. Eu acho que essa parte de eu me entender, de eu entender quem eu sou, que eu sou filha, que eu não preciso ter o lugar do meu pai, que eu não vou ser igual ao meu pai, que eu sou outra pessoa, e eu entender que eu ver que meu irmão também tem outro time, outras coisas. Eu acho que a terapia traz até conversas em casa que ninguém faz, na verdade, só eu. Meu irmão já fez com o Adriano um tempo, mas ele não faz mais. Eu acho que a minha clareza também consegue explicar para eles algumas coisas. Tipo, meu pai fala, deixa o Claudinho fazer o que ele quiser, sabe? Outro dia o Claudinho quis comprar uma coisa, ele virou, foi muito engraçado. Eu falei, pai, o Claudinho, e daí o Claudinho me liga, eu quero comprar uma coisa, tudo beleza? Claudinho, compre. E daí eu fui falar com meu pai falou, ele quer comprar isso? Mas eu já tive isso quando eu era mais novo, só dá dor de cabeça, Eu falei, pai, mas ele não teve. Entendeu? E não tá faltando para ninguém. Deixa ele comprar, deixa ele ter as dores de cabeça dele. E se ele gostar da dor de cabeça? Daí ele olhou e falou assim: realmente, as coisas não são iguais para todo mundo, não são, então deixa ele comprar. Thaís, você faz essa mediação, e acho que é isso que você falou, você traz uma clareza nas questões. E é isso, né? E é interessante a questão do Gustavo, né? Protocolo, governança. Não, vocês acharam a fórmula de vocês e vivendo e fazendo acertos. E eu acredito que essa é a grande maneira, que é de dentro para fora, né? Não sei se precisa de tanta consultoria, tantos protocolos, parará. Vai parar na gaveta, tem um monte de né? gente Geralmente. que tem, exatamente, fica na gaveta. De vocês não está escrito, mas ele funciona.
né? E ele vai sofrendo ajustes na medida do necessário. Mas isso, e também assim, precisa todo mundo fazer terapia? Não, não precisa. Agora, se tem uma pessoa que gosta e que usa isso, que leva, a família fica saudável. Então, acho que você leva muito essa saúde para a família e essa clareza da dinâmica e do que vai acontecendo, né? Então, acho que tem uma sucessão. Isso acho que nem é sucessão, porque acho que teu pai nunca fez isso. Não porque não quis, mas por falta de repertório para isso, né? Você é a pessoa que traz isso para a família, né? E, assim, eu conheço a família da Thaís, né? Conheci até parte da família antes de conhecê-la, e eu sei o quanto vocês foram testados, né? Nessas questões, e vocês bancam, vocês têm muita clareza e força nesses combinados. Então, eu acho que vai ser muito difícil alguém chegar de fora e por isso e quebrar, porque existe uma força, uma clareza muito grande entre vocês. Existe. Quando eu já fui casada e meu irmão também já foi casado, né? E já teve namorada, e já teve tudo isso. Óbvio, uma família normal. Eu sempre fico assim, quem vai entrar, o que vai fazer, como que vai ser, a pessoa que vem, a gente tem esse receio, né, de como a dinâmica vai funcionar. Eu já me relacionei com outras pessoas, e ele também, que a dinâmica da família era totalmente diferente da nossa. Então, tipo, lá era assim, ó, eu dou um copo para um filho, então eu dou um copo para todos os filhos. Esse filho não vai ter isso, ninguém vai ter, tem que trabalhar aqui. E as pessoas que ficam de perto acham estranho, mas como? Por que o seu irmão pode ganhar? Por que sua irmã viaja e você não, Claudinho? Ou por que você compra uma coisa? Não tem, cada um vai lá e faz o que. Isso, assim, o meu pai sempre foi muito firme com dinheiro com a gente, desde criança. Ele sempre falou: ó, é um real, e ele fala: R$ 1 que você não gasta é 2 que você guarda, ele fala, né? Então, ele sempre foi muito. Eu acho que a gente cresceu com essa noção de também ser herdeiro, mas não ultrapassar limite. Vou sair comprando o mundo, eu vou sair não sei o que lá, nanana. A gente sempre teve cartão, mas eu nunca gastei o que. Eu ficava pensando, não posso gastar tudo isso, sabe? Tipo, não é porque meu pai trabalha que eu posso sair lá passando cartão e tal. E nem meu irmão. O meu irmão ainda leva uma vida muito mais tranquila do que o meu irmão leva. E tá tudo bem, todo mundo tem seu cartão. Thaís, e assim, não tem certo e errado. A família que funciona com dou para um e dou para todos, não é errado. E também não é. O que é importante é cada família achar seu jeito. Sim. E que traga conforto e harmonia. Acho que isso é o mais importante. Sim, eu sempre tive medo. O medo é quando tem valores muito diferentes de entrar em choque. Mas aqui não vamos falar em certo e errado. Sim, né? Não tem mesmo. Assim, é isso que eu falei. O medo é de entrar e bagunçar o nosso esquema, que é no fio do bigode. Mas a gente já teve essa aprovação e a gente já passou e tá tudo bem, entendeu? Nunca teve problema. Eu percebo que vocês têm uma conjunção de fatores bastante ricos e raros, né? Gratidão, né? Parece que vocês têm bastante gratidão pelo que a empresa trouxe, pelo que a família trouxe, né? Viver o presente, né? Uma coisa que eu vejo muito em você, talvez pelo incidente que você passou. Eu não vi em momento algum você falando coisas que eu ouço de herdeiros, mas e depois? E se daqui a 10 anos? Não, vocês conseguem viver o presente. E uma terceira coisa que eu vejo, evitar comparações, né? Quer dizer, você parece que assim, meu irmão quer comprar isso, tudo bem, eu quero viajar para ele, tudo bem, né? Então, é uma... Respeito, né, Gustavo? Exatamente. Respeito às individualidades, né? Mas de fato, né, na íntegra, é um respeito, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu ache, né, que eu não entenda, eu respeito. É ele, e assim como ele me... tem esse combinado, não é uma competição, né? Não. É um respeito mútuo. Em casa, a gente sempre ouviu. Eu lembro que uma vez eu fiquei muito brava que o Claudinho ganhou um celular no Natal e eu não ganhei, eu queria um celular novo. Só que eu já tinha um celular. Eu fiquei muito brava. Falei, como assim, meu pai? Daí, meu pai virou e falou assim, mas você não tá precisando do celular. Seu celular tá funcionando, ele não tem. Então, parou por aqui, Thaís, essa história. Então, essa coisa, ele nunca deixou andar.
Ele não apesar de, né, do que eu falo do rato de laboratório, meu pai querer cuidar das coisas e querer. Minha mãe sempre foi menos, assim, minha mãe sempre foi a que fez meio que o meio de campo ali para tudo, né, se acertar. Principalmente nas brigas entre a gente com meu pai, minha mãe sempre foi a mediadora. Mas eu não preciso disso agora. Meu pai tá dando pro meu irmão, não tô precisando agora, então deixa, outra hora a gente vê o que é outra coisa, né? Deixa eu fazer uma pergunta sobre essa sua definição de rato de laboratório, né? Quer dizer, os pais tratam os filhos como ratos de laboratório. Geralmente, na cabeça de um pai, fundador e de uma mãe, o sucessor é o homem, né? Geralmente o homem mais velho, quando tem mais de um. No caso de vocês, o seu irmão, pelo que eu entendi, queria ser veterinário, foi fazer engenharia para agradar a família e hoje ele foi cuidar de fazenda, ele foi atrás do que ele quer. Então, como que você acha que é para os seus pais não terem, digamos, esse sonho do filho, o homem mais velho, cuidar de tudo, né? Como é que é isso para vocês? Então, Gustavo, eu acho que a expectativa do meu pai sempre foi meu irmão mesmo, independente de ele ser mais novo ou não, né? Eu acho que o Claudinho, eu fico até assim, porque ele carregou esse peso. Sim. E eu não, né, é uma coisa que ele leva. Inclusive, ele tem o nome do meu pai, né? O Claudinho, vou contar até uma história engraçada. Eu escolhi o nome do Claudinho quando o Claudinho nasceu. E eu tinha escolhido Rafael. E por 15 dias o Claudinho foi Rafael. E quando meu pai saiu para registrar o meu irmão, ele chegou no cartório, na época era Orelhão, ele ligou na casa da minha mãe e falou: posso mudar o nome dele e registrar com o meu nome? E minha mãe falou: pode. E o Claudinho passou a ser Claudinho, ele não era Claudinho, né? Então, a gente sim, quando você está numa família que a empresa cresce junto, porque a empresa também é um filho, né? A gente também está ali todo mundo junto. Tem essa coisa de você suprir as expectativas, e eu acho que o meu irmão sempre sofreu mais do que eu com isso. Eu não, assim, por ser mulher e meu pai ter todo esse lado, eu falo, homem machista mesmo, principalmente, não é super assim, mas da idade dele é o filho, é a expectativa. Ela se desfez pro meu pai, entendeu? Tipo, essa expectativa ele não pode ter. E hoje, eu sinto que, para conversar de qualquer coisa de negócio que seja, o meu pai e o Claudinho, eles têm mais embate entre eles. Então, se meu pai dá uma opinião lá na fazenda, o Claudinho fica mais bravo do que eu se dele dar uma opinião na empresa. Então, o embate deles é diferente. Então, acho que isso acaba também fazendo com que meu pai aceite um pouquinho mais que sou eu que estou aí, entendeu? Então, não tem muito o que fazer. E talvez, né, Thaís, talvez porque o Claudinho, né, tenha que brigar mais fortemente pelo espaço dele, por isso embate, né? Porque sempre que o outro tem uma expectativa grande, é mais difícil da gente. Então, talvez seja a história dos dois, né? Sim, eu acho que sim. Que eu acho que é muito comum, engraçado que já tem outras famílias com esse mesmo perfil, né? Que assim, a expectativa era que fosse o homem que desse continuidade, mas não foi isso que aconteceu. O homem tem outro perfil, não um perfil empresarial. E a mulher, que se esperava que ela fosse mãe só, né? Dona de casa e fizesse alguma coisa part-time, tinha, assim, esse perfil empresarial. E, gente, qual é o problema? Vamos olhar para cada um, né? Quanto menos expectativa, mais fácil fica olhar para a realidade e aproveitar o que se tem. Então, chega de fantasia, né? E de expectativas, vamos ver o que é real. Daí que eu falo que é o rato de laboratório. Então, você põe um filho no mundo, você fala, eu quero que esse... É igual quando um rato nasce, você vai fazer estudo com ele. Então, você põe o filho no mundo e daí o filho começa, daí cresce. Mas eu quero que você faça essa faculdade, porque eu tenho dinheiro, sou eu que vou pagar. Então, eu quero que você faça essa faculdade, eu quero que você haja desse jeito, eu quero que você seja esse ser humano, eu quero que você faça assim, que você case, que você tenha filho. Peraí, o outro? Né? Isso que eu falo, você deu... que foi o grande insight. Falei, não, peraí, até onde eu tô suprindo as expectativas só dos meus pais e até onde chega o que eu quero fazer? Então, essa expectativa aqui é dos meus pais. Trabalhar na empresa é expectativa? É. Essa expectativa eu quero cumprir? Não, então essa expectativa eu quero cumprir, me alimenta. Essa eu vou cumprir. Ah, é essa daqui, ó, casar, nunca separar, ter filho. Não, essa expectativa eu quero, mas ainda não está na hora de eu cumprir. Espera mais um pouquinho, vamos para outra coisa. Ah, eu queria um filho que fizesse tudo na empresa, tal. O Claudinho. Não, mas o Claudinho quer ir trabalhar lá. Ó, essa expectativa sua eu não vou cumprir, então me desculpa,
guarda um pouquinho aí que, né, você fez as coisinhas do jeito que você quis na sua vida, né? Devolve para o outro aquilo que é do outro, né? Isso. E isso que você falou, Thaís, que eu acho que é super importante. Para mim, assim, quer ser o sucessor? Faça aquilo que o fundador fez, o que bem quis da própria vida. Aí Sim. você está sendo sucessor. Porque você dá continuidade a algo que alguém fez, não foi a história dele. Então, você não está sendo sucessor. Agora... Sim, eu até acho. Eu olho na empresa hoje, tem várias coisas na empresa que eu faria de uma outra forma. Eu faria. Só que hoje eu sei que, por enquanto, é o meu pai que está lá. Sim. Então, algumas coisas eu tenho que respeitar, até para eu ter o... Porque se eu falar assim, então, meu pai, hoje eu vou sair e vou deixar tudo. Eu tô ferrada, vou ter que trabalhar um monte, vou ter que fazer um monte de coisa. Então, dentro do que tá tudo bem. Ele fazer isso do jeito dele, depois mais pra frente eu vou ver. Tá tendo sucesso? Não é o mesmo caminho, mas tá trazendo boas coisas? Eu não concordo, mas é isso, tá bom, tá tudo bem, pode, beleza. Não vou Thaís, e discutir aí, mais uma vez, o que o Gustavo trouxe, a questão do respeito. Sim. Você está respeitando o teu pai do jeito que ele é. A forma dele é muito mais fácil ser respeitada também. Na hora que eu brigo com o outro, não respeito o outro, probabilidade muito grande de eu também não ser respeitado. Então, acho que essa palavra respeito está muito... Vocês estão desenvolvendo isso cada vez mais. Vocês estão se apropriando e vendo que dá certo, né? Sim. Eu nunca mais tive briga... Depois dessa última briga, eu nunca mais tive brigas grandes com meu pai, assim. Não tenho memória. Você trouxe uma visão inédita para mim. Eu nunca tinha ouvido um herdeiro, um sucessor falar isso, que é o seguinte, bom... Meu pai quer tudo do jeito dele, isso é um pé no saco, né? Mas, por outro lado, ele trabalha mais, ele fica com risco, né? Então, quer dizer, tem uma visão do lado bom disso, que eu nunca tinha ouvido, né? Mas tem um lado que não aconteceu com vocês, que tem famílias, tem esse seriado Succession, né? Que está fazendo sucesso aí no HBO, que o dono manda em tudo e começa a ter umas ideias meio destrutivas para o negócio, né? Então tem uma hora que esse tudo do meu jeito começa a colocar em risco aquilo que os herdeiros enxergam, né? Então, assim, como é que você age nesse momento? Quer dizer, tem um limite aí. Tudo bem, faça tudo do seu jeito, mas o cara às vezes começa a... Mas não foi ele que fez? Se quiser, ele que acabe com tudo. Ele fez, se quiser que ele queima, gente. Isso, e aí o herdeiro vai tomar conta da vida dele, né? Acho que Óbvio. Essa é a parte que você falava. O herdeiro precisa ter clareza que ele vai um dia ele vai herdar se existir. Ele é um potencial herdeiro, né? Potencial, agora né? Ele é herdeiro do quanto ou do que a gente nunca vai saber. Pode ser de zero. Então, assim, isso me pega. Quando as pessoas falam para mim, você é dona dessa empresa, eu falo, gente, eu não sou dona da empresa. O meu pai é o dono da empresa. Entendeu? Eu trabalho na empresa enquanto isso. Quando eu mandar em tudo, aí eu vou ser dona da empresa. Eu tenho a minha parte lá dentro, eu tenho, né? Mas eu não sou dona. A vez que a gente teve um episódio que foi a última briga que ele me mandou embora, Gustavo, foi exatamente sobre isso. Eu achei que ele estava ultrapassando os limites de segurar, eu vou ser bem honesta, de segurar as pessoas na empresa, porque meu pai tem muito essa coisa, essa parte de ser coração, de cuidar dos outros, eu tenho bem do meu pai, assim. Então, meu pai não manda as pessoas embora. Ele fica segurando. Tipo, a gente estava numa crise ferrada e ele estava colocando o dinheiro dele na empresa para não mandar as pessoas embora. E daí chegou uma hora que ele falou, Thaís, talvez a gente tenha que diminuir seu salário e do seu irmão para a gente manter todo mundo. Mas não necessariamente era o dinheiro. Hoje eu entendo que era para a gente entender algumas coisas, meu irmão. E daí eu virei um bicho. Eu falei, não... Falei, então você está querendo diminuir uma coisa que é nossa, porque você quer manter todo mundo aqui dentro? Eu falei, a gente tem que ter um meio termo. Eu falei, você já colocou muito dinheiro dentro disso, não está dando, tal, e daí começou essa discussão. E daí ele virou para mim, que foi uma das poucas vezes que eu ouvi isso, acho que talvez uma vez, acho que talvez a única, ele pegou, eu coloquei todos os papéis em cima da mesa para a gente fazer uma reunião, e eu comprovar os gastos para ele, e eu falar para ele, pá, isso a gente precisa tirar, isso a gente precisa tirar, isso a gente precisa tirar. E ele catou todos os papéis, assim, ele catou o papel e falou assim, você tá vendo tudo isso daqui? Eu falei, Heitor, ele falou, é meu, eu mando aqui e eu vou fazer do meu jeito. Ele falou assim, e você pode catar suas coisas e ir embora, você está despedida. Eu catei a minha bolsa
E minha mãe estava na sala, minha mãe ficou chocada. Eu catei a minha bolsa, eu vim embora. Falei, ele me despediu mesmo. E daí eu falei, não, é dele. Se ele vai querer queimar todo o dinheiro, eu falei assim, eu não estou concordando com o que ele está queimando, eu estou falando para ele. Eu falei, como financeiro, eu não posso deixar de alertar. Porque o meu pai, Gustavo, ele não entra em banco, ele não sabe mexer nessas coisas, ele não tem acesso, ele não tem nada. Se eu levar para ele hoje que a gente tem R$ 10 ou que a gente tem 3 bilhões, né, seria ótimo, mas se eu levar isso para ele, ele vai falar, tá bom, eu acredito no tanto que você está me falando. E eu fui ali falar para ele, só que daí eu falei, não, é dele. Se ele quiser continuar queimando, é dele, não é meu. Mas daí eu falo, daí que tem esse é o contraponto, né? Eu discuti com ele, ele catou todos os papéis, ele ficou até 11 horas da noite na empresa fazendo conta, e daí a hora que mistura um pouco a parte família e a parte empresária. E era uma sexta-feira. Então eu tinha meu final de semana. E daí eu cheguei no final de semana também, eu tinha R$ 100 na conta. E eu falei, cara, eu ia receber a semana que vem, eu fui despedida. Tipo, eu não tenho dinheiro para nada, entendeu? Porque hoje também eu tenho uma outra coisa que eu aprendi. Eu tenho isso ele falava para mim, eu nunca entendia. Falava, Thaís, você tem o seu salário para gastar nas suas coisas. Gaste, vá fazer suas coisas, compre. Porque no começo eu guardava dinheiro. Então eu tinha muito dinheiro guardado meu, pessoal. Ele falou assim, quando você precisar de alguma coisa, você vem aqui, a gente compra, se estiver dentro do esquema, tudo bem. E eu falava, não, eu não quero depender dele, eu vou guardar meu dinheiro, vou fazer. Daí quando eu quase morri, eu gasto mesmo meu dinheiro, eu viajo mesmo, e depois eu me viro. Então eu tinha R$ 100 na conta. Eu falei, cara, eu saí jantar com 2 amigos, eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou passar no meu cartão de crédito, depois eu vou ver como que eu vou pagar, porque eu não tenho. E daí no outro dia, eu mal, assim, naquela ressaca de briga, né, de família e tal, tocou meu telefone e era minha mãe. E minha mãe falou, filha, você tá bem? Eu falei, mãe, dentro do que eu tô bem. Daí eu falei pra ela, tô vendo umas coisas aqui pra ir morar fora. Porque uma coisa eu não tenho medo, Gustavo, se eu tiver que lavar prato, ou se eu tiver que sentar lá numa reunião, para mim, a gente vai fazer qualquer coisa, não tem problema nenhum. E o meu pai ele sabe que eu sou assim, tipo, que eu não vou ficar esperando e dependendo. Se eu tiver que ir viver minha vida, eu vou viver. E dela ela falou assim, seu pai tá querendo conversar com você. Daí eu falei, mãe. Ela falou assim, eu falei, tá, eu vou, né, que eu sempre sou da conversa, eu vou. Daí ela falou assim, mas você vem de coração limpo? Porque eu não quero que tenha mais discussão. Eu falei, não, eu vou. Daí eu entrei na casa dele e falou, Thaís, eu sentei ontem, eu fiz todas as contas, eu vi que o que você está falando realmente você tem razão. Eu acho que daí aí eu subi de conceito para ele, porque querendo ou não a gente sobe. Daí eu subi de conceito. Ele falou, o que a gente precisa fazer para a gente engrenar a partir de agora? E daí eu acho que foi a primeira vez que a gente teve essa conversa de meio que igual para igual, de bastante respeito. E a partir de então, a gente nunca mais discutiu. Não tem mais essa discussão. Aí eu queria entender nessa história, muito interessante que você contou, o papel da mãe, né? Porque a Adriana, eu já aprendi com a Adriana, em outros episódios, ela contou que o homem, quando briga, ele é mais passional, né? Ele é mais orgulhoso. A mulher é mais flexível, ela briga e volta mais rápido, né? Então você falou que seu pai te mandou embora, tal, e aí foi a sua mãe que intermediou um acordo de volta, né? Como é que seria sem ela presente? Qual você acha que é o papel dela nisso? Como é que você acha que seria essa... Quando ele me chamou para conversar, que foi a última conversa, ele ligou para ela. Ela não trabalha mais na empresa. E ela falou assim: ela trabalha mais que todo mundo, né, Adriana? Exatamente. Talvez ela não ganhe salário não, justo. efetivamente. Ela não tem salário justo, mas ela trabalha mais que todo mundo. Aí ele ligou para ela e ela ligou para mim e falou assim: Thaís, o que está acontecendo? Eu falei, por quê? Seu pai ligou e falou que vocês vão fazer uma reunião que é que eu esteja presente? Aí eu falei, tá. Aí ela chegou, ele ligou na minha sala. Ele ligou, você pode vir aqui? Daí começou toda a conversa e eu expliquei para ela também, né, o que estava acontecendo, que ela não estava por dentro do assunto. Daí teve toda a conversa, daí teve a discussão e daí eu fui embora. E eu acho que ela também ficou conversando com ele, Cláudio, você não está sendo razoável, você não está sendo isso, nem nada disso. Acho que ela fez essa parte até comigo, né? Você vem aqui conversar, vem de coração limpo, tal. Se minha mãe não existisse, iam durar mais alguns dias a briga, mas eu acho que meu pai, apesar de toda a dureza dele, ele é muito coração, Gustavo. Ele ia consertar. Ele ia dar um jeito de consertar. Talvez não um jeito assim de, ai, desculpa, tal, mas ele ia,
ajeitando tudo para ele, porque assim, ó, eu e meu irmão a gente brinca. Quando a gente briga com ele fica sem ligar pra gente, sem falar. Daí o Claudinho fala assim: ele veio aqui esse final de semana, falou que eu fiz uma coisa errada, ele não tá falando nada certo, deixa. Daí meu pai volta pra cá, quer fazer em outra cidade. Meu pai volta, daí fala, daí tipo, passa segunda, terça-feira, daí o Claudinho: ai, Thaís, ele já me ligou, oi filho, tudo bem? Quando ele fala oi filho, tudo bem, é que ele já acertou as questões, a gente também, vamos pra frente, sabe? Gente, é isso aí, né? E entender isso, tem que digerir, tem que deixar a poeira baixar, né? E por isso que eu acho muito saudável a relação de vocês, assim, e tem outra coisa que eu acho que é fundamental. Muita família tem um paradigma que é em prol da união familiar, não vamos tocar em assuntos tabus. Não, só quem não desenvolve essa musculatura de ter esse confronto e de se acertar, né? Que agora, cada vez mais, é o que você está falando, vocês estão tendo menos brigas. Por quê? Porque brigaram, aprenderam como é que é. Se não tivesse tido as brigas, não teriam aprendido como é que é não brigar. Então, essa é um grande paradigma, né? E essa é uma grande quebra de paradigma que vocês fizeram. Não vamos ter medo, vamos conversar sobre isso, a gente aprende, a gente cresce, a gente amadurece, né? Agora, tem uma questão sobre... Eu estou pensando muito em outros herdeiros, né, que eu conheço. Você demonstra uma independência, quer dizer, bom, se eu sair, eu vou tomar conta da minha vida, e geralmente os herdeiros têm muito medo, principalmente por causa de dinheiro, né? Quer dizer, eu acho que o herdeiro precisa conquistar uma independência emocional, né? Um brilho próprio, competência profissional, ter o próprio patrimônio, criação de fronteiras, né? Como é que você vê isso? Porque você falou que não tem um patrimônio próprio, um patrimônio... Então, a sua segurança vem da sua capacidade de lavar prato se precisar. É isso, esse é o ponto. Quer dizer, você não... Porque tem muito herdeiro que não abre mão porque não quer deixar de comprar lá a bolsa, ou ter a viagem, ou ter o salário. Quer dizer, como é que você vê isso? Você se considera independente mesmo sem ter um patrimônio pessoal? Assim? Sim, Gustavo, eu acho que o maior patrimônio que eu possa ter hoje é a minha inteligência e a capacidade de trabalhar. Eu acho que esse é o X da questão, na verdade. Essa é a grande coisa. Se eu acredito no meu potencial, eu vou atrás, eu busco, eu tento entender as coisas. Então, outra, se eu sair hoje, meu pai não é um cara que vai fazer burrada nem nada disso. Então vai estar lá, daqui 10 anos, daqui 15 anos, eu vou ter um patrimônio. O patrimônio está lá. Eu acho que também, por eu não ter tido dinheiro desde criança, eu não ter acesso ao dinheiro desde criança, eu lembrar que faltou, que não deu, eu também não tenho medo de ficar sem. Porque eu só lembro de ter conforto realmente de comprar todas as coisas que eu gostaria do meio da faculdade para frente. Eu não tenho essa memória antes. Né? Agora é o que eu falo, eu tive essa fase, quando eu tive a noção do dinheiro, que era uma época que daí a empresa já tinha deslanchado, a gente estava muito bem. Você falou de bolsa, sapato, eu saí, eu quero essa bolsa, eu quero esse sapato, eu quero comprar isso, né? Daí o tempo vai passando e eu com essa coisa de voluntariado também, esse um mês que eu fiquei na África me fez ver que a gente não precisa de nada, entendeu? A gente é muito acumulador. Hoje eu não tenho mais vontade de comprar nada disso, eu tenho as minhas coisas aqui, uso bem pouco até. Então eu fui transformando também. Eu tive a fase do não ter nada, daí eu tive a fase de querer comprar tudo e falar, eu posso comprar tudo, tal, não sei o que lá, porque minha família tá bem. E daí hoje, o que é comprar tudo? Para que comprar tudo? O que me agrega eu poder comprar tudo? Talvez não me agregue em nada. Suas ambições são de vida, não de dinheiro. Né? Não. Que eu te acho uma pessoa muito ambiciosa com relação à vida, à evolução espiritual, emocional. E aí, né, Gustavo, assim, que ilusão achar que patrimônio financeiro dá estabilidade. Que ilusão, enfim. Né? A grande estabilidade é essa estrutura emocional, é essa capacidade de fazer as coisas, de lidar com as coisas que acontecem. Né? Inclusive para lidar com dinheiro, né? Claro. Tem muito herdeiro que herda uma fortuna e queima, porque não tem essa estabilidade, não tem competência profissional, né? Até para lidar com dinheiro. Né? Sim, então, porque quem manda em quem? Sim. O dinheiro vai mandar na gente? Mas eu acho que
eu acho que a história da família de vocês, falando um pouco assim, valores, né? Vocês talvez tenham esse discernimento, porque a infância de vocês, a juventude, foi na dureza, né? Quer dizer, a família ficou mais endinheirada com vocês já formados, né? Então, eu acho que tem famílias que quando já nascem muito ricas, né? Ótimo. A próxima geração já começa a estragar antes, né, Adriana? Como é que você interpretaria isso? Não, bárbaro isso que você está falando. Eu tenho até um cliente que fala assim, Adriana, eu quero que você desenvolva nos meus filhos, né, o valor, dá valor ao dinheiro. Só que, ao mesmo tempo, ele distribui com a maior facilidade. Eu falo, como é que ele vai ter esse valor e ver quanto custa se cai do céu, né? Então, assim, senhores pais, cuidado com esse negócio de distribuição de muito dinheiro em vida, né? É assim, gente, mais uma vez, não tem fórmula, né, não tem receita de bolo, mas o outro só vai saber que valor tem se ele vivencia isso. Agora, se cai do céu, so sorry, não vai dar valor mesmo, né? Então, tem uma coisa também, assim, não vamos distribuir um pouco em vida para as pessoas poderem ter uma vida boa, sim, mas antes disso, ela precisa, primeiro, saber quem ela é, o que é valor para ela e saber ter essa competência de saber lidar com o dinheiro. Então, tem um momento certo para isso e tem pré-requisitos para isso. Por isso que, qual que é a idade certa? Não tem. Assim, vamos olhar cada caso, vamos olhar cada história e cada recurso. Não sei se todos vão poder ter acesso ao dinheiro também, com a mesma maturidade. Então, assim, cada caso é um caso de fato, né? Mas, assim, a incoerência, né? O que eu mais ouço é meu filho não dá o valor, mas também cai do céu fortunas. Assim, Eu vai acho dar valor que como? eu acho que isso em casa, assim, Gustavo, que nem eu falei, eu não tenho proporção da. Eu sempre foi. A gente não passou aperto, mas sempre foi regrado. Eu não tenho noção de quanto meu pai tinha de dinheiro nessa época da adolescência e tudo isso. Que ele falava que eu tinha que fazer isso para ganhar e tal. Eu não tenho essa noção. Hoje eu tenho. Mas eu acho que o que eu posso trazer, que foi muito importante, que é assim, quando a gente tem filho, eu acho que quando eu tiver filho, eu vou falar, para a gente tentar ser melhor que os pais. Daí nisso sim, né? Isso eu vou passar para eles, mas isso que foi passado para mim não foi tão legal, então não seria assim. Mas esses valores de dentro de casa, por exemplo, meu pai fazer, pai, eu quero, sei lá, R$ 10 para sair, né? Então você vai lavar um carro. Em casa era assim. Eu quero R$ 5 para não sei o que lá. Então engraxa meu sapato. Eu nem precisava engraxar o sapato, entendeu? Tipo, tava lá. Mas o aprender a lidar com essa coisa desde criança que meu pai trouxe, e talvez se ele tivesse dinheiro eu não tinha acesso, né? Eu não sabia. Talvez eu acho que esse tenha sido a cereja do bolo para a nossa evolução, na verdade, e de chegar onde a gente chega, e até, eu falo hoje, ter o cartão e não sair estourando o cartão, entendeu? Você tem o cartão, porque educação financeira, eu acho que essa foi a coisa, uma cereja do bolo que minha família, meu pai e minha mãe ensinaram, sabe? E, mais uma vez, sem protocolo, sem nada escrito e sem especialista, com uma coisa de uma sabedoria de vida, né? E isso é legal. Aqui, o que eu fico da minha história e o que eu vou mudar daqui para frente. Isso é evolução, né? De gerações, né? Isso é legado, né? E não se copiar tudo exatamente do jeito que foi e nem negar tudo, que é outro erro. Não vou fazer tudo diferente, né? Assim, nem 8 nem 80. Vamos fazer uma reflexão sobre tudo isso, né? Sim, eu acho que a evolução, que para mim a evolução é muito importante. Então a evolução é essa. O que é de trabalho, o que dá dinheiro, uma hora vai acabar, eu vou morrer, não sei nem se eu vou ter até o final da vida. Mas os valores, as coisas que eu aprendi, que os meus pais ensinaram e que eu sei que são muito bons, esse com certeza, quando eu tiver filho, eu vou passar. Assim, mesmo sabendo hoje que a gente tem uma boa condição, eu acho que com meu filho vai ser mais ou menos a mesma coisa. Me dá dinheiro? Meu pai sempre falou, que mesada? Eu falava, pai, todas as minhas amigas ganham mesada. Ele falou, vou catar mesada e vou dar na sua cabeça. Isso é uma mesada para mim, ele falava. Ele sempre Esse falava é o teu pai, eu não vejo ele falando isso. Eu vou catar a mesa e vou dar uma mesada na sua cabeça. Isso que é uma mesada. Eu acho que vale você falar um pouco sobre essa sua iniciativa de voluntariado, né? O que isso trouxe como pessoa e o que você
O que você acha que tem muitas pessoas que querem, né, praticar o voluntariado, mas não sabem por onde começar? Então, fala um pouco para a gente como é que é essa sua atuação. Começou depois, né? Também tudo depois do acidente, que essa acho que foi o renascimento, né? Hoje eu faço voluntariado na África, né? Eu faço parte de uma ONG e eu também tenho outros projetos. Eu tenho um projeto Morador de Rua, que eu distribuo comida para os moradores de rua, uma quinta sim, uma quinta não. Eu tenho um bazar beneficente no final do ano, que agora era eu e minha mãe, daí uniram mais duas amigas, agora tá todo mundo, então a gente faz para pai e para o asilo, né, aqui de Boituva. Então, isso, além das viagens, que eu amo, mas o voluntariado alimenta a minha alma. Agora, Thaís, você vai ter que contar que, assim, não tem bazar, as marmitas, assim, ninguém está tendo dimensão o que você faz na África, o que você passa lá. E assim, claro, caros ouvintes, assim, a Thaís é hard, então, assim, quando ela faz alguma coisa, é forte. Conta um pouquinho o que é esse voluntário, o que você faz? Como é que é a tua vida durante esse mês? O que você passa? Talvez seja pela facilidade dos perrengues. O que eu passo? Perrengue, essa é a real. A gente sai daqui, eu vou com uma igreja, né, com a igreja adventista. Uma amiga minha me levou a primeira vez e eu não sabia o que eu ia encontrar. Coloca a mochila nas costas, eu só sabia que eu tinha que levar umas doações e que eu tinha que... Essa foi uma experiência bem legal na minha vida, até para o meu trabalho, o que eu vou explicar, o que trouxe. Coloca a mochila nas costas, eu fui numa loja, fiz compra de todas as roupas, fui com uma mala, então eu falei, eu vou usar as roupas lá e quando eu vier embora eu não trago nada, eu deixo para todo mundo lá. Eu faço trabalho na Guiné-Bissau, que é o quarto pior IDH do mundo, então é um país muito pobre mesmo. As pessoas, não é expectativa, as pessoas vivem em média até 54 anos, não é expectativa de vida, então é até o fim mesmo. E daí eu cheguei lá, a gente ficou numa casa com 24 pessoas, e foi a primeira vez que isso é muito legal para mim. Essa experiência foi muito legal. Que eu cheguei num lugar, como eu trabalho com a minha família desde que eu saí da faculdade, eu nunca me mostrei em lugar nenhum. Então, eu nunca tive... Hoje, isso até fez eu ter mais certeza da minha capacidade. Então, você chega lá, eu cheguei sem falar nada, o que eu tinha, ou o que eu era, ou qualquer coisa, filha de quem, porque aqui no interior é assim, né? Filho de quem? Sem falar de quem eu sou filha. E a gente faz atendimento médico e faz atendimento dentário e também a gente leva, como eu vou com a igreja, leva a palavra, porque muitas pessoas eu nem sabia disso, também eu aprendi, não sabem o que é Deus. Você fala de Deus, as pessoas, Deus? O que é Deus? É totalmente outra religião. E daí eu cheguei lá no dia e dormia numa espuma no chão, e eu esqueci travesseiro, não tinha travesseiro, dormi os 26 dias sem travesseiro, e numa casa que não tinha janela, não tinha nada, 2 banheiros para todo mundo. E daí, no primeiro dia de trabalho, você chega lá e você é escalado. Te colocam no trabalho, então você não sabe o que você vai fazer. Eu cheguei lá e eu fui escalada para ficar na triagem, de atendente, né? E daí eu fui me mostrando, e é muito legal. E as pessoas no começo acho que olharam para mim assim, tipo, eu tava arrumadinha dentro das coisas, sabe? Tipo, fazia maquiagem todo dia de manhã para sair fazer o trabalho voluntário. Não era igual eu faço aqui, mas ia dar um tapa, tal. E daí as pessoas falaram assim, acho que essa menina aí, ela só serve mesmo para ser atendente, entendeu? Tipo, o que essa menina tá fazendo aqui? Ninguém me conhecia. E daí foi muito legal, que eu fui... aí eu vejo que eu tenho capacidade. Eu fui indo de atendente, daí eu passei a tomar conta das coisas. Então o chefe da missão ligava, Thaís, fala isso para tal pessoa, faz assim, leva assim. Então eu passei a ter uma confiança, eu falei, pô, acho que eu sou boa de trabalho mesmo, acho que eu tenho um pouquinho, acho que para isso vai. E daí a gente fica lá atendendo, a gente chegou a atender 400 pessoas no dia, assim. Então é sem comer, sem nada, você começa de manhã e vai até o final do dia. Só uma coisa, e vendo doenças que você nunca tinha... Eu não tive coragem de ver as fotos, eu não tive coragem. Porque, na verdade, lá... Coisas absurdas, né? Eles morrem, a gente fala de bicho na barriga, eles morrem de verme. Verme sai pelo olho, sai pelo ouvido. Você olha no olho assim, você vê andando, sabe? Então é uma coisa muito fora de qualquer
não tem padrão, é só as pessoas indo e... eu mostro as fotos, são nojentas. Tem gente que, tipo, tinha um menino com o braço quebrado há 5 meses, a menina que nasceu 20 dias, a enfermeira nasce assim, derrubou e quebrou o ombro, no hospital não tem energia, não tem incubadora, a criança de 6 meses em volta de um monte de coberta, assim, com a mãe segurando. Então, eu vi essas coisas que daí também, Gustavo, traz essa parte de, tipo, eu tenho que acumular o dinheiro mesmo? Essas pessoas vivem com tão pouco, eu tenho tanto. O que eu posso... Primeiro, o que eu posso fazer para ajudar? Mas eu preciso de tanto, eu preciso guardar tanto, ou eu posso ir ajudando todo mundo e tentando fazer do mundo um pouco melhor? Daí aí eu falei para Adri, eu tô indo de novo agora em janeiro, né? Quando eu voltei, eu falava para Adri, eu voltei com um brilho tão grande, eu sinto dentro de mim assim, eu não queria perder isso. Eu falei para ela em sessão de terapia, eu não queria perder. E daí essa era a grande coisa de tipo, eu vou largar minha empresa para eu só alimentar esse brilho. Então eu vou viver de voluntariado para sempre, porque é isso que é gostoso. E daí tem o contraponto, que eu preciso do meu dinheiro para eu fazer o voluntariado. Para eu ajudar as pessoas, eu preciso do meu dinheiro. Não é uma viagem barata. Esse ano, pelo dólar e pelo Covid e tudo isso, tem poucos voos para ir para lá. Quem vai para Guiné-Bissau? Ninguém vai para Guiné-Bissau, entendeu? É um país que não tem nem turismo. Thaís, você precisa da sua competência técnica, profissional para ajudar também. Sim, e daí hoje por eles entenderem, eu já estou saindo daqui com todas as senhas impressas, todos os papéis, para não ficar passando aperto. Eu ajudei a organizar, assim a gente vai fazer isso, desse jeito. Então, hoje eles me acolheram na ONG. Eu falo que falo nossa ONG, porque hoje eu faço parte também, porque eles não tinham muito essa coisa de administração. E a administração facilita, era tudo no papelzinho, no risquinho, você atendia ali, fazia, não, vamos fazer, né, vamos pegar dados, vamos ver o que a gente precisa para o próximo ano, vamos arrumar. E hoje o que eu acho muito legal é que eu tenho bastante campanha que eu faço para arrecadar dinheiro para dentista ir, ou para arrecadar dinheiro para construir a escola, que a gente também vai construir a escola dessa vez. E eu vejo que o meu nome tem muita credibilidade, daí isso vale muito para mim. Então eu estou fazendo uma rifa, as pessoas, deposita na minha conta, deposita assim, e as pessoas confiam para onde eu vou levar o dinheiro, sabe? E daí isso alimenta mais minha alma ainda. Thaís, o Gustavo estava te perguntando de onde vinha essa independência, essa estrutura emocional. Tá aí. Sim, isso dá essa independência, isso dá essa certeza dessa capacidade de viver a vida. Tem que fazer dinheiro, tem formas de fazer dinheiro, né? Isso sim é patrimônio, né? É um patrimônio emocional. Isso é um patrimônio. Eu acho que o que eu vou deixar isso. Porque o dinheiro, por isso que eu falei, talvez meus filhos tenham que trabalhar, não sei. Queria pedir para você fazer uma mensagem para ajudar outros sucessores em um tema que é muito comum, que é o medo. Medo do futuro, medo de perder o dinheiro, medo de não ter a posição, né? Então, para uma provocação aqui, né? Suponha que a empresa da sua família feche e amanhã não sobra um centavo, seu pai e sua mãe vão fazer outra coisa e você, na idade que você está, tem que recomeçar do nada. O que você faria? O que eu faria de trabalho, você está perguntando, ou de processo? Bom, você já começou a responder, né? A resposta dela já está estruturando, olha só. Né? Não, porque na verdade é assim, é um processo, na verdade, né? De trabalhar, eu trabalho em qualquer coisa, ainda mais depois que eu fui para a missão, eu tenho mais essa clareza. Por isso que eu falo, se eu precisar lavar prato e viver de um jeito, tá beleza, e se eu precisar fazer uma coisa, sentar com um advogado eu acho que essa é a grande coisa. Você sentar numa reunião importante com um advogado, ou seja, para fechar um negócio, você ter... Eu acho que o jogo de cintura é muito importante para a gente que é herdeiro. E a gente lembrar que não é só o dinheiro que meu pai está deixando para mim. Mais importante do que o dinheiro é o valor. Você crescer como ser humano. Porque depois que você se estrutura, depois que eu venho descobrindo quem é a Thaís e a capacidade que ela tem de fazer as coisas que não preciso ser cópia do meu pai, aí isso faz eu ter um chão. E daí meu pai fala assim, não, você não trabalha aqui, não, beleza, eu não trabalho aqui, eu vou embora e eu vou viver minha vida. E faz o pai ter mais respeito pela gente, porque ele vai falar, não,
Realmente. Porque eles conseguem enxergar se a gente tem capacidade ou não, se a gente tem estrutura ou não. E quando você tem, ele vai falar assim, não, peraí, se eu mandar ela embora mais uma vez, aí ela vai mesmo. Entendeu? Dá vontade de blefar, né? Eu não tô blefando, você quer isso de mim? Então, eu acho que daí eu consigo mais o respeito dele em tudo isso. Então, eu acho que isso... E acho que uma coisa que o herdeiro precisa também de repertório de vida, é isso que você tem, né? Por exemplo, o que você falou, esse repertório, essa viagem, o quanto não mostrou para você, das suas competências e de quem você é. Então, você falou, a gente precisa de valores? Precisa de repertório de vida também. Que é o jogo de cintura que eu falo, né, Dri? A gente se encaixar em qualquer coisa, na verdade, né? Quando eu enxerguei que pequeno, numa coisa de 20 dias, eu consegui com que eu passasse da menina que tá ali de atendente para as pessoas me respeitarem, me colocarem na ONG junto com elas, eu falei, não, então peraí, foi a assinatura embaixo de que eu tenho capacidade para mim. Para os outros, pode ter sido só, ela vai lá numa viagem voluntária, ela vai porque ela tem dinheiro, porque é bonito ajudar os outros, sei lá o que os outros acham. Mas, tipo, a minha história nesse mês não foi só sobre ajudar o outro, foi sobre falar assim, eu tenho capacidade, eu posso fazer, eu não preciso realmente disso. E quando eu falo assim, né, quanto mais você aperta, mais vai sair pelo dedo, né? Então pega o negócio com carinho, vai cuidando do seu negócio e vai deixando as coisas se ajeitarem e vai ser da melhor forma que possa existir. E, Thaís, assim, eu acho que quase todos os herdeiros que vão de cara para o negócio da família sempre tem essa dúvida, será que eu tenho a posição que eu tenho porque é a minha competência ou porque eu sou filho do dono? E na maior parte das vezes é porque sou filho do dono mesmo. Nessa tua vivência, você falou, não, eu fiz uma carreira em 20 dias. Não era filha de dono nenhum. Então, se meu pai me mandar embora, se eu perder tudo da minha família, eu vou me reconstruir. Eu tive essa certeza. A hora que você fala de lavar prato, eu conhecendo você do jeito que eu conheço, eu tenho certeza que depois de um mês você vai estar bolando uma máquina super. Você vai abrir um negócio de lavar prato, você vai bolar um super esquema. Oi, Gustavo. Processo, né? Um processo, uma máquina, né? Diferente, né? Agora, tudo isso foi... A sua história me lembra um pouco aqueles super-heróis do passado, né? Que gritavam Shazam, né? Via um trovão e a pessoa se transformava. Quer dizer, o seu acidente cerebral parece que foi um grito de Shazam, né? Por que a gente precisa, sei lá, passar por uma grande cacetada da vida para acordar para alguns pontos? Como é que você vê isso? Eu acho que o por um triz, eu falo que por um triz, né? Por um triz da morte, me trouxe isso. E é uma pena não ter enxergado antes. Essa é a verdade. Tipo, tudo bem, foi o que eu falei, foi com 34, 33, tem tempo? Eu tenho tempo, tá beleza. Mas agora o tempo para mim é bem caro. Entendeu? Hoje eu tenho mais noção. Eu não sei qual é o processo que uma pessoa deva passar para virar a chave, sabe? Talvez ouvindo outras pessoas falarem, mas não assim, eu ouvia isso de outras pessoas, Gustavo, quando a gente passa perto da morte, a gente muda completamente, mas quando você vive, não, é a mesma coisa da vivência na África, mais ou menos, não dá para eu te explicar, você tem que passar, é na pele daí o negócio, não tem... Né? Você pode tentar olhar e falar assim, que ela tá fazendo desse jeito, está dando certo, pode ser que seja legal, mas a pele, por isso que é tão necessário, eu acho que as experiências, a gente se jogar mesmo, a gente vê o que a gente é. E acho, Gustavo, conhecendo a Thaís, que assim, foi um catalisador, mas eu acho que ela teria buscado de outra maneira, algo teria acontecido, porque eu acho que é uma ambição de vida e de evolução que é muito forte. E vejo pessoas que passam por acidentes assim, e que muda muito pouco a vida, até tem um discurso, né? E vejo que, por exemplo, até no processo terapêutico, né? A sessão com a Thaís é muito simples, porque, assim, você pega pesado, eu pego muito pesado, mas para ela isso não é peso, porque isso é evolução, né? Tem uma briga constante, é dia a dia essa briga, essa batalha, né? Sua, não é simples. Não é. Eu falo que hoje a gente faz call, né? Mas quando a gente fazia presencial, minha cidade é 1h30, né? De São Paulo. Então eu voltava e eu continuava a terapia. Porque para mim, Thaís, eu tô falando de mim, não adianta eu fazer terapia, sair de lá e eu falar, tá bom, eu tenho esse problema, mas eu não vou fazer nada com ele.
Aí eu não tô agregando em absolutamente nada. Então, eu saio, a Adriana fala as coisas para mim, e realmente eu penso. Eu fico refletindo, eu fico pensando no que... Mas daí eu acho também que é o meu alimento de alma. Talvez as pessoas não mudem porque não é isso que alimenta a alma delas. E daí as pessoas fazem ali a terapia e vão embora e tá tudo bem. Tem isso, né? Tem essa busca de vida, isso tem um significado, um sentido, um propósito para você, né? Tem muito. Agora, Gustavo, acho que vale a pena essa tua reflexão. Será que a gente precisa passar por momentos tão drásticos, né? Ou a gente pode começar por iniciativa própria e falar, deixa eu checar minha vida, deixa eu ver o que eu quero, deixa eu ter essa vontade de evoluir, né? É isso, achar o propósito. Porque é todo mundo que tem que fazer isso? Não. Mas tem muita gente que se beneficiaria, sim, né? A vida fica mais fácil. O Gustavo fala de uma palavra, ele falou de medo. Eu posso te falar que poucas vezes na vida eu tive medo, mas daí eu acho que isso é da minha essência. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo do novo. Eu fui casada 2 vezes, eu separei 2 vezes. Eu tô totalmente fora de uma cidade de interior. Eu sou assim toda, sabe? Tipo, é totalmente fora do script. Vamos falar assim, a menina, filha do pai, que casou a primeira vez, fez tudo certinho, daí separou, depois de um mês começou a namorar outra pessoa, daí depois casou de novo, casou fora. Então, eu sempre tô meio que fora do script, mas para mim não tem problema. Esse é o X da questão, eu não tenho medo. Eu acho que o medo é uma palavra que faz a gente só retroceder. Uhum. Paralisar, né? Não te faz nada. Não te traz nada, não tem benefício. E aí, Gustavo, acho que eu vou responder. Quando você falou assim, o que você falaria para esses herdeiros que têm medo? A minha resposta seria, procura um terapeuta e vai olhar esse medo e encara, né? Passa esse medo de se encarar. Eu acho que essa é uma solução, né? Sim, mas o start para mim da terapia foi quando eu ficava com um menino e ele tinha muita clareza do que ele falava. E eu falei, por que ele tem essa clareza e eu não tenho? Porque eu falava as coisas para ele e ele falava que ele não entendia o que eu estava falando. Eu falei, não, então tem alguma coisa que eu tenho que tratar. Porque ele fala tão claro e eu entendo tudo, eu também quero isso aí. O que você faz dele? Eu faço terapia. Eu falei, ótimo, também vou fazer. Esse negócio, vamos já consertar aqui, que eu tô precisando. Encarou, né, Thaís? Sim, é ótimo. Gente, acho que assim, dá vontade de fazer tem mais 1000 perguntas, né, Gustavo? Entender mais. Que frase vem para fechar esse episódio? Para mim? Gente, não tenham medo. Enquanto a gente tiver capacidade para fazer qualquer coisa, não tem problema, você vai ficar sem dinheiro, você vai ficar com... Não é o quanto você tem, é o que você tem que vai te levar para frente e ter uma vida boa. Eu acho Gustavo? que uma coisa que eu tenho refletido bastante, né? A nossa existência na Terra, né, como em termos planetários, é um negócio de 15 minutos, né? Então, assim, ficar alimentando rancor, alimentando essas disputas, né? Você vê famílias que, sei lá, tá lá o pai com 90 anos, os filhos com 60 brigando, assim. Acho que nós tivemos uma aula aqui, né, de que tem coisa muito mais importante, maneiras sem protocolo, sem coisa pronta de consultoria, de resolver as coisas, né? Que é olhar mais para a vida, olhar mais para a finitude, né? Achei muito interessante. Para mim, o que fica, eu acho que tem uma coisa assim, viva o bônus de ser herdeiro. Para mim, o bônus de ser herdeiro seja protagonista da própria história. Vocês têm essa facilidade, tem essa facilidade, tem essa oportunidade, não facilidade, porque não é nada fácil, mas tem essa possibilidade. Então, o bônus seja protagonista da própria história, né? Encara a tua vida, né? Muito bom. Thaís, muito obrigado. Obrigada, gente. Desculpa aí se eu falei muito, que se deixar eu vou falando. Nada, você vai ser convidada para outros episódios, não tenha a menor dúvida. Obrigada, eu espero que... eu acho que essa é a grande coisa. Eu espero que o que eu falei acalente um pouco o coração, talvez, de alguns herdeiros que achem que tem que fazer tudo. Gente, a gente não tem, tá? Tá tudo bem. Pessoal, estamos encerrando aqui, então, essa conversa muito, muito enriquecedora com a Thaís sobre o que é ser herdeiro, sobre coragem, sobre voluntariado, sobre família.
Thaís, Adriana, muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, gente. Até. Tchau, gente. Obrigada. Até.